Quantos versos do Salmo primeiro? Salmo 1. São quantos? 6? Hoje tem mais de 6 pessoas, né? Então vamos lá, vamos ver. Eu vou começar lendo e os irmãos continuam até a gente encerrar. Agora, quando os irmãos lerem, vamos fazer um exercício aqui. Vamos ficar de pé. Não, na hora de ler. Fica de pé e lê bem alto, tá certo? Vamos lá. Bem-aventurado o homem, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pode levantar. Bem alto. Glória a Deus, tá, irmãos? Esse salmo ele é muito relevante e atual, né? É atual. Ele fala a respeito da nossa condição diante do Senhor e a respeito do reflexo da palavra de Deus na vida da gente. Primeiro, não andar segundo o conselho de homens, pessoas ruins, dos ímpios. Nem parar, nem se deter no caminho de pecadores, nem se assentar à roda daqueles que zombam, dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer, sua alegria, sua satisfação, né? Seu momento de regozijo. Aonde? Na lei do Senhor, na sua palavra. E na sua lei, medita. O que é meditar, irmãos? É ler apenas? Às vezes a gente lê uma revista, um jornal, que é algo que passa, é como se fosse uma notícia, algo que passou. Mas medita, quando a gente medita, a gente para refletir naquilo que a gente está lendo. A gente traz para a vida aquilo. E às vezes a gente tem que ler a mesma coisa uma vez, duas vezes, três vezes, todo dia, que é para a gente. É tão importante que a gente tem que ler todo dia para internalizar, para fazer parte da nossa vida. A gente substitui pelo nosso alimento, como a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus é pão, é comida, é alimento que nos sustenta. Então, ler a palavra, meditar na palavra, é mais importante do que tomar café, almoçar e jantar todo dia. Isso para quem faz apenas as 3 refeições. Tem que faz 5, faz 6, né? É mais importante do que isso. Um exercício bom que a gente faz é toda vez que a gente for comer alguma coisa, a gente lê a palavra. Vou tomar café. Antes de tomar café, eu leio a palavra. Um verso que seja. Vou meditar naquele verso. Vou almoçar. Eu vou meditar na palavra. Eu vou jantar. Eu vou meditar na palavra. Eu vou comer uma coisinha antes de dormir. Quem gosta de comer uma coisinha antes de dormir? Uma coisinha levezinha, né? Não tem esse negócio? Uma coisinha levezinha. Antes de dormir, leia a palavra. Dedicar um tempo de oração. Assim a gente vai estar alimentando também o nosso espírito. E a palavra de Deus vai ganhando vida dentro da gente. Uma, uma pérola, ela tem um valor muito alto no mercado, né? E essa pérola, a produção dessa pérola, ela acontece através de muita dor. Você já viu como é que a pérola, né, ela brota é um marisco aquilo, né, da concha, né? Uma ostra. Você já viu como é que é? Então, ela é ferida, né? A ostra é ferida. E como uma atitude de proteção, ela gera um escudo, que é aquela pérola. É por causa da dor que ela sentiu, que gera aquela pérola, que o homem vai lá e pega, não, isso aqui tem muito valor. A palavra de Deus é uma pérola preciosa, entendeu? Que veio através para a gente, através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
através de muita dor. É assim que a palavra de Deus é para você? Preciosa? Se você tivesse uma pérola hoje na sua mão, que a pérola está valendo, vamos imaginar, R$ 10.000, teria valor para você? Muito valor? Seria rapidinho ali no banco trocar, vender, fazer qualquer coisa para pegar os 10 mil? Sim ou não? Sim, né? A palavra de Deus vale 10 mil, vale 20 mil, vale 100 mil, vale 1 milhão. Não tem valor. Não tem. Tem um termo técnico que fala, né? Você não pode precificar, não tem, é inestimável o valor. É assim para você, meu irmão? Vamos fazer só um exemplo simples. Se você tivesse aqui R$ 1 milhão, 1 milhão de dinheirinho bom, né não? E do lado aqui a palavra de Deus, o que é que você escolher? Diga, pode dizer a verdade, pode dizer a verdade. A gente ia escolher R$ 1 milhão. Não, escolher R$ 1 milhão e comprar 10 Bíblias e botar lá. Mas não é disso que eu estou falando. Não é Bíblia, estou falando de palavra de Deus. A Bíblia fala da palavra de Deus, que é de inestimável valor. E o ser humano, está tão corrompido que consegue realmente fazer essa separação. Não. Dinheiro, bens, fortuna, poder, diante da palavra de Deus. O salmista diz: Senhor, vale para mim estar em sua casa um dia, mais do que um dia, mais do que 1.000 dias em qualquer outro lugar. Não é assim? Em qualquer outro lugar. É assim para você também, meu irmão? A palavra de Deus, ela tem esse peso, esse valor na vida? Ou até agora a gente não conseguiu entender a palavra de Deus? A expressão de Jesus na cruz, as expressões de Jesus na cruz, que pediu a Deus para não imputar este pecado à humanidade, porque eles ali não estavam entendendo o que estavam fazendo, mas ali ele estava nos resgatando do império das trevas e nos dando vida. Estávamos mortos em delitos e pecados. Será que realmente a gente entende isso, a gente compreende isso, a gente valoriza isso, ou isso passa desapercebido na frente da gente, a gente não tem noção do que está acontecendo? Porque naquele dia que Jesus foi crucificado, era uma sexta-feira comum. Todo mundo estava fazendo o que fazia toda sexta-feira. Estava indo para o mercado, estava comprando as coisas, estava comendo, estava bebendo, tinha eventos marcados para aquele dia, e naquele dia, Deus estava dividindo a história através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Poucos perceberam isso. Será que a gente consegue perceber o que Deus está fazendo hoje na nossa vida, na nossa história, ou também está passando desapercebido? Será que é mais um domingo? Será que é mais uma manhã? Será que é mais um dia que está passando? Que Deus nos ajude nessa manhã a compreender a expressão da sua misericórdia entre nós. Porque eu digo com toda segurança para os irmãos, este momento aqui é santo. É uma expressão maravilhosa da graça e misericórdia de Deus, onde ele entrega a sua palavra como uma pérola preciosa nas nossas mãos. E muitas vezes nós desprezamos essa pérola. Muitas vezes nós jogamos fora. Outras vezes nós pisamos. Às vezes a gente escuta por um ouvido e sai pelo outro. No final da reunião, a gente já esqueceu que a gente ouviu ou que Deus falou com a gente. Que Deus nos ajude nessa manhã, para que possamos mudar de atitude e que essa palavra encontre lugar no nosso coração, encontre guarida em nosso coração. Que a gente possa colocar a mão do outro lado, para ela não sair, para que ela desça para o nosso coração
e que possamos colocar em prática, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, os irmãos. Glória a Deus, a paz e a graça, Deus. Maio, se eu não me engano, no ano passado, há mais ou menos um ano e meio, eu preguei aqui e falei sobre um tema que foi sem honra não há presença. Se não honrarmos a Deus, a presença de Deus não se manifestará entre nós. E usamos de vários exemplos. Imagine que se você vai em algum lugar, e neste lugar as pessoas te conhecem como cristão, mas fazem coisas que sabem que você não aprova. Por exemplo, vamos supor que você vá, alguém te convide para uma festa, e nessa festa alguém começa a colocar aquelas músicas de paredão. Você gosta de música de paredão? Quem gosta de música de paredão? Graças a Deus, ninguém gosta. Música de paredão e o pessoal vai com aquelas roupas e começa bebidas. Você ficaria neste lugar ou você dizia, esse lugar não é para mim? Vai embora. Porque, apesar deles saberem que você é um cristão, eles não te honraram, eles não te respeitaram como cristão e fizeram coisas que você desaprova. Assim é a presença de Deus. Então, quando vamos à casa de Deus, entramos na presença de Deus, a presença de Deus está constantemente na nossa vida, amém? Enquanto dormimos, enquanto acordamos, enquanto fazemos qualquer coisa. Além disso, reunimos-nos aqui na presença de Deus. Então, se não honramos a Deus pela sua presença, o que acontecerá, irmãos? Você acha mesmo que Deus vai estar junto com você ali, apesar da infinita misericórdia de Deus? Claro que não. Muitas pessoas veem as guerras, veem as calamidades e perguntam: onde está Deus? Deus continua no mesmo lugar dele. O problema não é Deus, o problema são as pessoas que se afastaram de Deus e por isso sofrem e por isso é, recebem no seu corpo, na sua alma, recebem os resultados da sua escolha, que é se afastar de Deus. Então, quando estamos perto de Deus, aquele que habita no de quem? De Deus. E aquele que não se esconde no esconderijo do Altíssimo. Aquela palavra era para quem se esconde, para quem habita, para quem está debaixo da mão do Senhor. Para aqueles que não estão, infelizmente, essa palavra não vai se aplicar. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, precisamos ter essa consciência. Quando você veio de sua casa hoje, se aprontou, se arrumou, tomou seu banho, se preparou para vir ao culto, você se arrumou para você ou você se arrumou para Deus? Quais são as vestes que nós usamos para nos apresentarmos a Deus? Vestes de santidade, vestes de arrependimento, vestes de um coração quebrantado. É parar um momento que seja e olhar para o espelho e se enxergar em Cristo. E aí nós vamos começar a perceber a nossa feiura diante dele. Jesus é lindo, mas quando não nos parecemos com ele, nós somos feios. Então, olhar para Jesus, Jesus diz assim: perdoe a quem vos ofende, amem os vossos inimigos, orem pelo que vos perseguem. Aí nós vamos parar e vamos olhar. Senhor, eu sou assim? Se alguém me dá um tapa, seja fisicamente ou de palavras no meu rosto, eu dou a outra face? Ou eu deixo vindo mais íntimo do meu ser o desejo de vingança, que chamo às vezes de justiça?
e quero aplicar na vida do outro. O quanto eu sou parecido com Jesus, ou o quanto eu sou diferente de Jesus. Jesus é a nossa referência, amém? Então, quando nós vamos à casa de Deus, vamos cultuar a Deus, nós precisamos entender esses princípios que são básicos. São básicos, todo mundo já sabia disso que eu estou falando? Amém, todo mundo sabe, claro, estou chovendo no molhado, né? Abraão, Abraão, ele ouviu uma voz de Deus, dizendo, Abraão, saia da sua parentela, saia do meio dos seus parentes, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Foi o que Abraão fez? Saiu e obedeceu parcialmente, porque ele levou, quem que ele levou? Ló, seu sobrinho Ló. Mas Deus não disse que era para ele deixar sua parentela e ir para um lugar? Deus disse que era para ele levar Ló? Ló foi um problema depois para ele? Complicado, né? Enquanto Ló esteve morando com Abraão, Deus falou com Abraão? Não falou. Deus só veio falar com Abraão de novo depois que Ló separou. Por que, irmãos, isso acontece? Porque quando Deus dá uma palavra para a gente, dá uma direção, Ele espera que a gente obedeça, que a gente se deixe conduzir por aquela palavra. Enquanto nós não cumprirmos essa fase, não obedecermos aquela palavra que Deus nos deu, Ele não vai falar de novo. Dá um exemplo, isso é fácil da gente entender. Uma criança, ela começa a ser alfabetizada, correto? Então, ela entra na escola, faz primeira série, tal, tal. O nosso professor ali pode até nos ajudar, ser consultor nessa parte. Então, ele entra, vamos supor, ele chegou, concluiu o ensino médio, o ensino fundamental, Fundamental 1, né? Concluiu. Com a conclusão do Fundamental 1, ele entra na faculdade? Não. Mas ele pode querer entrar? Pode querer. Não, eu quero. Mas ele entra? Não entra. Porque existe um pré-requisito. Qual é o pré-requisito para que o aluno, para que uma pessoa possa entrar numa universidade? Ele tem que concluir, ele tem que estudar e concluir, ser aprovado no ensino médio. São quantos anos o ensino médio, irmão? Quanto? 3, 1, né? Mas até chegar lá são mais quanto? Tem a alfabetização, Fundamental 1, Fundamental 2, é rápido o processo? Enquanto isso, ele está estudando e a cada ano ele está sendo aprovado ou não. Se ele não for aprovado, o que acontece? Ele volta para estudar de novo. Nossa vida com Deus é semelhante. Tem muitas pessoas que estão jubilando, que estão na igreja há muitos anos, há muito tempo, e não conseguem ser aprovados. Eu queria que você saísse com essa palavra no seu coração, na sua mente. Eu preciso ser aprovado por Deus. Se você não for aprovado por Deus, você não avança espiritualmente. Enquanto você não ouvir, entender e obedecer a ponto de ser aprovado pelo Senhor, Ele não vai falar com você de novo. É o que nós entendemos que está na Bíblia. Apesar de que Deus é soberano, amém, irmãos? Ele faz o que Ele quer. Ele diz assim, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele fala para Moisés. Ele chegou para o profeta Jonas e disse, Jonas, vá para Nínive e prega para aquele povo, para que eles se arrependam. E o que foi que Jonas disse? Não, aquele povo tem que morrer. Jonas estava errado? Não acho que Jonas estava errado, não, porque aquele povo era um povo mau, era um povo ruim, era um povo a misericórdia. Se exterminasse da terra, não ia fazer falta para ninguém. Mas Deus,
que é soberano, está acima de mim, de você, dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, daquilo que a gente acha ou deixa de achar. Ele resolveu ter misericórdia de Nínive. Disse: olha, Jonas, vá lá e pregue para mim. E insistiu para que ele fosse. E Deus é misericordioso e faz essas coisas. No entanto, as regras que existem na Bíblia, que foram reveladas a nós, elas precisam ser obedecidas, precisam ser cumpridas, para que assim a palavra de Deus, ela tenha um efeito sobre nossa vida, que nós esperamos e que Deus já estabeleceu para cada um de nós. Muitas pessoas, nós temos essa semana, uma semana um pouco, para mim, pelo menos, eu acho que para todos nós, muito triste, né, irmãos? Com o episódio da pastora, né? Os irmãos viram a pastora que foi assassinada? Cantora, pastora, não sei, né? Muito, muito triste, né, irmãos? A gente sabe dos sinais da volta, do retorno de Jesus, né? Ele falou que essas coisas são as contrações das dores de parto, né? Então, a gente viu um episódio que marcou muito isso, esse início, foi o desfile no carnaval, que colocaram o diabo, né, uma personagem do diabo, arrastando outro personagem que seria Jesus, pelo chão, dizendo que ele, né? Os irmãos lembram disso? Né? De lá para cá, naquele carnaval, desencadeou a pandemia, foi terrível, matou muita gente, foi muito complicado no mundo todo. Aí depois veio a guerra da Ucrânia, né, da Rússia, agora veio a guerra de Israel. Paralelo a isso, muito sofrimento em muitos lugares, né? Pais matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa complicado. E isso não são mortes assim relativamente simples, são mortes cruéis, de esquartejar, de queimar, de... Então está tudo muito complicado e apontando para a volta de Jesus, né? Porque ele falou que as coisas seriam assim. Ele disse: olha, as coisas vão ser mais ou menos como uma mulher que está grávida, que ela sente as contrações da gravidez. Infelizmente, eu não sei o que é isso, que eu nunca fiquei grávido, graças a Deus, né? Não sei como é que funciona isso. Mas já acompanhei, sei que é complicado o negócio. E a mulher que vai dar à luz também é uma dor muito intensa. E é isso que a humanidade está passando. Mas nós, eu e você que estamos aqui nesta manhã, recebemos de Deus compreensão, iluminação, a palavra a respeito deste tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o que é que você vai fazer com essa palavra? O que é que nós, vou me incluir, o que é que nós vamos fazer com essa palavra? Muitas pessoas têm se utilizado de Deus como um meio para alcançar aquilo que eles querem. Tem pessoas que querem o céu, querem o paraíso. Tem pessoas que querem a bênção. Tem pessoas que querem um emprego, pessoas que querem fortuna, pessoas que querem. E a maioria dessas pessoas querem se utilizar de Deus para alcançar este fim. Você, meu irmão, eu já fiz essa análise, e aí eu quero sugerir que você faça também. Você quer Deus ou você quer as bênçãos de Deus? Você quer o paraíso, o céu, ou você quer Deus na sua vida? A diferença entre o céu e Deus é que o céu virá. Amém? O paraíso virá. Nós vamos, né? A nova Jerusalém virá. Mas Deus já chegou. Amém? Deus já está aqui. Então, se você quer Deus, ele já está aqui. Pertinho na gente. Na casa da gente. No trabalho da gente. Glória a Deus. Deus já chegou.
o céu virá quando ele chegar. E isso é importante a gente entender, né? Tem um psicanalista chamado Rubens Alves, que ele falou uma frase assim: enquanto muitos esperam por Jesus, só no final, ele me encontra todo dia aqui no meu quintal. Porque é Deus que encontra a gente. Todo dia ele encontra a mim e você. Lembra do Éden? No Éden era Deus que vinha e se encontrava com Adão. Chegou um dia que chegou lá e não tinha mais Adão, tinha saudade, infelizmente. Aí foi feito todo um trabalho para que o homem voltasse para o Éden, amém? Sim ou não? Não, irmão, não amém. Porque o problema não é o Éden, não é o jardim, o problema é Deus. O homem se separou de Deus, não foi do jardim. Muitas pessoas querem um jardim, mas não querem a Deus. Fazem, o que é que eu preciso para chegar no jardim? Ah, eu preciso ir para a igreja, então eu vou para a igreja. Precisa levantar a mão, então eu levanto a mão. Precisa batizar, então eu batizo. Mas não é por causa de Deus, é por causa do jardim, é por causa das bênçãos, é por causa das coisas que Deus promete. Hoje nós temos uma teologia que a gente chama de teologia coach, onde as pessoas são levadas a, a autoajuda. E chega ao ponto das pessoas se separarem de Deus, não dizer, chega à conclusão de não, para que eu quero Deus? Se eu posso, em nome de Deus, conseguir tudo o que eu preciso, em nome de Deus, sem Deus. E aos poucos, a pessoa de Deus, ela vai saindo do cenário evangélico, por incrível que pareça, onde as pessoas vão colocando as necessidades humanas, as expectativas humanas, como o centro do seu culto. Venha que você vai ser feliz, venha que você vai trocar de carro, venha que você vai conseguir isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então as pessoas vão atrás de coisas em nome de Deus, mas não querem a Deus. E você, meu irmão, minha irmã, você quer a Deus ou você quer coisas? Ou você quer a bênção? Parou um pouquinho para pensar sobre isso, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que com quem? Foi com o jardim? Nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Através de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputou seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação. Diga glória a Deus. Você compreende essa palavra que Deus colocou em nós? A mensagem de Deus em nós, para que essa mensagem fosse levada ao mundo, em que Deus estava disposto a perdoar os seus pecados e receber de volta esse estado de comunhão. Devemos fazer as coisas certas com a motivação correta. Guarde isso no seu coração, repita isso na sua mente. Devemos fazer as coisas certas com a motivação correta. Às vezes, nós escutamos em algum lugar alguma música que é evangélica e nós nos identificamos com a letra dessa música. E às vezes, nós cantamos aquelas músicas porque cantamos,
músicas até consagradas e corretas teologicamente. Mas aí a gente canta, logo em seguida, nós temos uma atitude contrária àquilo que a gente estava cantando. A gente só estava cantando, a gente só estava falando no automático. Então, devemos louvar a Deus? Sim, claro, devemos louvar a Deus. Mas devemos louvar a Deus de qualquer maneira? Não. Louvar a Deus, as canções, elas facilitam o processo. Então, às vezes, a gente recitar uma canção, a gente não consegue, né? Mas quando a gente canta, a gente fala tudo. Então, é um processo que facilita essa comunicação. Porém, muitas vezes nós cantamos no automático. E a nossa vida, a prática da nossa vida, aquilo que a gente faz, atrai uma desaprovação de Deus. Deus não aprova. Apesar da gente cantar, apesar da gente falar coisas que engrandecem o nome do Senhor, a nossa prática de vida, ela desagrada a Deus. Voltando àquele exemplo que a gente deu. Irmão, se você está fazendo a terceira série do ensino médio e você não é aprovado nas disciplinas, você vai ter o seu certificado lá de ensino médio? Você não vai ter. A não ser que você passe um cambalacho lá, mas com Deus não tem cambalacho. Então, se nós não entendermos, entenda isso, se a gente não entender a palavra, não aproveitarmos esse tempo que a gente tem aqui para ouvirmos a palavra uma vez, duas vezes. Pô, mas é a mesma palavra, é. Matemática a gente aprende na primeira série. No final, lá, no ensino médio, na faculdade, a gente está fazendo a mesma coisa em matemática. Que tudo que acontece em matemática é baseado nas quatro operações, correto, professor? Somar, subtrair, dividir, multiplicar. A vida toda. E nós vamos utilizando isso. No reino de Deus é a mesma coisa, nós vamos aprendendo os princípios espirituais da palavra e aplicando eles de maneiras diferentes. O problema é que nós, muitas vezes, aprendemos a desprezar o ensino que vem da parte de Deus. E estamos, em nome de Deus, reunidos para fazer coisas que Deus desaprova. Porque não é porque o aluno está na sala de aula que ele vai ser aprovado. Ele precisa ir bem nas disciplinas. Não é porque você está aqui sentado na igreja, todo domingo ou de vez em quando, que Deus vai aprovar a sua vida. Porque você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa se dedicar a conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não serve a Deus. Você não obedece a Deus, você vai fazer coisas estranhas na presença de Deus. Existem algumas manifestações, isso não é um julgamento, é apenas uma observação e uma constatação, que são estranhas à orientação do Evangelho, que a gente não vê isso, então, se não tem respaldo bíblico, é complicado. Então, eu quando era menor, minha avó participava de centro espírita. Só que no centro espírita ele tinha dois momentos. Tinha um momento da mesa branca, que todo mundo era sentado, tal, não sei o quê, e depois tinha, todo mundo levantava, abria uma roda lá e cantava umas canções, invocando não sei quem, e o pessoal manifestava, e era uma agonia, assim, né? Eu detestava aquilo, mas eu tinha que ir, né? Podia ficar só até o dia que Deus me libertou desse. Aí, de um tempo para cá, eu comecei a ver na igreja as mesmas manifestações que eu via lá. Aí, né, vem aquela interrogação e a gente vai buscar a compreensão no Evangelho. Aí muitos dizem assim, não, porque o Espírito se manifesta, o Espírito se manifesta.
Irmãos, o Espírito se manifesta, o que tem na Bíblia é que ele se manifesta através dos frutos. Amém? O fruto do Espírito, que é o quê? É dançar, rodar, voar, é isso? Não. É paz, amor, alegria, mansidão, honestidade, né? Verdade. Essa semana aconteceu um negócio muito complicado, irmãos. Muito triste, que foi a morte da pastora, cantora, convidada para participar em eventos. Aí a gente vai ver os eventos que ela participava, né? É, os pentecostais, nada contra, pentecostalismo, mas a gente vê que há uma incompatibilidade entre aquilo que se faz, que se diz e aquilo que se vive. Irmãos, o que é que aconteceu para que o marido dela fizesse aquilo com ela, irmãos? Que tipo de vida é que aquelas pessoas levavam? Porque o marido confessou, pelo menos é o que eu vi a reportagem. Não é isso? O marido confessou. Que tipo de vida é que um casal de crente. Qual o efeito da palavra de Deus na vida daquelas pessoas que ouviam aquela palavra o dia todo? Fez a ponto de levar ele, uma pessoa teoricamente cristã, teoricamente no altar, a fazer uma atrocidade dessa. E aí eu me pergunto, irmãos, quantos cristãos, de nós, quando eu falo a comunidade cristã inteira, né? Não é só a gente que está aqui, tem uma vida totalmente desajustada na sua própria casa. Aí chega o dia de domingo, bota a sua roupa bonita e vai para a igreja levantar a mão para louvar a Deus. Você acha mesmo que Deus está provando aquela vida, irmãos? Agora, entre nós, quando você sai de sua casa, dizendo eu vou para a igreja, como é que você vem? Que tipo de mente? Qual tipo de disposição que você vem? Você vem buscar coisas ou vem buscar Deus? Você vem para buscar uma cura, o chamariz, né? Que a pessoa diz, não, eu vou para a igreja porque eu estou precisando de uma benção. Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso relaxar, abstrair. Aí a igreja funciona como um centro terapêutico, ou como uma consulta psicológica. Os pastores, a maioria deles, têm andado por esse caminho. E é uma ferramenta útil, mas não substitui a unção da palavra, a unção de Deus, que pode se utilizar de tudo isso, mas que tudo isso não provoca neles uma habilitação ou não, porque Pedro não era psicólogo nem terapeuta. Os outros irmãos não é nada disso. E o Espírito Santo fluía na vida deles de maneira incrível. E essa mesma disposição tá para a gente, essa mesma unção, essa mesma graça, tá para mim, tá para você. Então, por que muitas vezes não funciona? O problema está em Deus? Não, é porque Deus não quer dar, porque claro que não, irmão. Deus quer, tanto quer que ele enviou quem para morrer por nós? Quem vale mais do que Jesus Cristo aqui no mundo, na vida? Ninguém, ninguém, tem nem comparação. Se, aí ele diz, assim como um pai não nega pão ao seu filho, Deus não negará o seu espírito para aqueles que lhe pedirem. Você já pediu o espírito de Deus para Deus? Sim ou não? Para quê? Para que você quer o Espírito de Deus na sua vida? Hã? Viver em santidade. Amém. A Bíblia fala assim, que muitas pessoas naquela época estavam preocupadas com a vida eterna. Dizia assim, não, mas como é que eu vou... Lembra do episódio de Nicodemos? Senhor, como é que a gente vai ganhar a vida eterna? Como é que funciona esse negócio? Aí Jesus tem uma informação preciosa, que é assim, João 5:24. Na verdade,
vos digo que... O que ele diz? João 5:24. Na verdade, quem o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que acontece? Terá ou tem? Tem, presente, tem. E não entrará em condenação, mas... Muito bem, irmão. Quem está vivo aqui? Você está vivo? Por que você está vivo? Porque você ouviu e creu. O que é crer? Crer é praticar, é se associar, é se vincular. Então, quem crê e toma para si aquilo que ouviu como verdade, este passou da morte para a vida. Porque isso não acontece por causa de você, isso acontece por causa do Espírito de Deus que habitou em você. E porque esse Espírito habita em você, ele vai te transformar, ele vai te trazer da morte para a vida. Amém, meus irmãos? Amém. Diga glória a Deus, irmãos. 1 João, capítulo 5, verso 11. Vamos aprofundar um pouquinho nesse verso, né? 1 João 5, 11. E diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Você tem vida eterna, irmão? E esta vida, é, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais que o nome creais no nome do Filho de Deus. Então, muitas pessoas, elas ficam um pouco preocupadas com essas questões terrenas, momentâneas, passageiras, e buscam coisas daqui. Então, se envolvem e se embaraçam em coisas daqui. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a vida eterna, amém, irmãos? Que a nossa vida eterna, ela vai acontecer aqui nesse mundo? Não. Em que mundo é que vai viver? Nós vamos viver? No reino de Deus. A Bíblia diz que, ainda que a gente morra, quando o Senhor voltar, dada a trombeta do anjo, a voz do anjo, os mortos serão ressuscitados e vamos viver para sempre com o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, tudo que a gente fez aqui, casa, apesar de ter a sua importância, trabalho exagerado, muito dinheiro, dinheiro no banco lá, a gente vai levar para a vida eterna? Vai ficar tudo aqui. O que é que a gente leva para o outro lado, irmãos? O que é que a gente leva? Hã? A nossa salvação. Mas quando a gente como pessoa, Jesus disse assim: junte tesouros no céu, não foi? Tesouros no céu, não aqui. O que é que consiste? O que é tesouro para Deus? O que é que tem valor para Deus? Essa semana aconteceu um episódio, me permita compartilhar com os irmãos. Uma pessoa me ligou, dizendo que estava passando por muita dificuldade, que
os filhos estavam com fome, que uma pessoa que eu não conheço, o filho estava com fome, não tinha dinheiro para pagar nada, de Bolsa Família, o marido estava doente também, no desespero. Ela chegou aí na igreja, mas a igreja não teve condição de ajudar, e pedindo ajuda, qualquer ajuda, pelo amor de Deus. Aí eu disse, está certo, aguarde um pouco que a gente vai ver o que a gente pode fazer. Eu estava numa empresa. Nessa empresa, eu chamei dois funcionários mais antigos, que eu sei que tem condição, falei, relatei para eles. Aí quis passar até o áudio. Ele disse, não, não me mostra o áudio não, porque o áudio sensibiliza a gente e tal. Então não vou passar, não. E não deram, argumentaram milhões de coisas. Não, porque eu já fiz, porque eu já faço, porque eu não sei o quê. Aí eu disse uma frase para eles. Eu disse, rapaz, sabe o que a gente leva? Porque eles, pelo menos um deles, é muito preocupado com a morte, tem medo de morrer aquele negócio. Aí eu disse, olha, sabe o que a gente leva daqui? É esse tipo de coisa. É a bondade ou a maldade que a gente faz. Coisas desse nível que a gente carrega. Roupa, dinheiro, carro, fica tudo aí. Mas a gente carrega, leva o bem que a gente faz. E eles desprezaram aquela palavra e, né, deixei para lá. E ainda disse assim, olha, quando acontece, quando alguém lhe pede alguma coisa e você dá, quem é que é abençoado? É a pessoa ou você que está dando? É mais abençoado. Dar é melhor que receber. E aí, eles, não, eu sei que é a gente e tal, e aí se saíram. Aí, lembra do que Jesus falou? Porque eu tive e não, eu tive. Então, irmãos, nós somos pessoas que estendemos a mão para o aflito, sim ou não? Às vezes a fome não é de pão, às vezes a fome é de ouvido, é de acolhimento, é de companheirismo, é de ajuda psicológica. Às vezes a fome é de amor. A fome é de estar junto, de compartilhar a vida, de ter com quem compartilhar a vida. E muitas vezes nós não negamos a isso. Eu tenho uma pessoa que ela chegou a um ponto da vida que ela disse, rapaz, eu não quero saber de gente. Gente é complicado, irmão? Né? Gente é complicado. Eu não quero saber de gente. Imagine se Deus tratasse a gente assim. E muitas vezes na igreja, é assim que as coisas acontecem. Então, aqui é um lugar que nós temos a oportunidade de sermos, de termos uma vida aprovada por Deus. Sabe por quê? Primeiro, porque tem palavra de Deus. Amém? Tem ensino. Aí, só não é aprovado quem não quer estudar, né? Depois, nós temos a oportunidade de praticar a palavra uns com os outros, em amor, em compartilhar a vida e ter prazer nisso, porque, irmãos, o homem, o ser humano, ele é interesseiro. Ele quer sempre fazer alguma coisa para receber outro em troca. Então, as pessoas, na maioria das vezes, elas não são amadas, elas são úteis. E quem não é útil para você vai receber seu amor ou seu desprezo? Não é assim que funciona? Então, se a pessoa é útil, beleza, eu vou me utilizar dos serviços dela. Mas quando ela não é útil, não serve para nada, às vezes dá até trabalho, o que é que a gente faz? Deus ama, chama para perto, valoriza, chama de filho, diga glória a Deus. E nós fazemos como? Lembra daquele episódio lá do filho pródigo? Que o menino saiu, fez, quebrou todo e depois voltou. Quando ele voltou rico ou pobre? E o pai fez o quê?
Acolheu, abraçou, valorizou, colocou um anel, deu roupa nova, deu uma festa, aleluia! E a gente faz o quê, irmão? Com o nosso irmão que muitas vezes nem saiu, mas está do nosso lado, precisando também do nosso apoio. Qual o tipo de valor que a gente atribui ao nosso irmão? Então, essa foi nossa introdução de hoje. Então, vamos começar a pregar a partir de agora, tá certo? Quantas horas são? 11 horas, né? Então, dá tempo a gente passar um tempinho mais aqui, não dá? Ou você já quer ir embora? Quem quer ir embora, levante a mão, diga eu quero ir embora. Quer ir embora. Então, irmãos, João 15, ele fala a respeito de fruto. Lembra que mês passado, eu falei com você sobre isso? Fala sobre fruto. O que é fruto? Fruto é o resultado da palavra de Deus na vida da gente. E a pergunta é: quais são os resultados de Deus na vida da gente? Os resultados práticos. O que é que a gente pode observar que a palavra de Deus nos fez, nos transformou? A gente consegue medir isso, entender isso? Aí Jesus disse assim: primeiro, sem mim nada podeis fazer. Segundo, eu vos chamei para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Salmo 1 diz que aqueles que bem-aventurado o homem que aí vai dizendo qual o resultado disso. Ele será como uma árvore frutífera. Os frutos não devem acontecer, as suas folhas não secam. Por quê? Porque a sua fonte é o Senhor. Irmão, a minha fonte, a sua fonte é o Senhor. Nós temos vencido a nossa carne a cada dia. A palavra de Deus tem prevalecido diante da nossa vida, os desafios que ela apresenta para a gente. Ou nós continuamos exatamente igual como pessoas que não conhecem a Deus? A gente murmura. A murmuração agrada a Deus, irmão? Despreza a sua palavra, agrada a Deus? Escondi sua palavra no meu coração para não pecar, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar. Você faz isso, você guarda a palavra de Deus para não pecar, você estuda, você mergulha na palavra a todo tempo, ouvindo, meditando, se percebendo, porque a palavra de Deus, como nós já ouvimos tantas vezes, ela é viva e ela se revela a cada dia. Então, se você ler a palavra hoje, você vai entender de uma maneira. Se você ouve depois de amanhã, você vai se aprofundar naquela palavra, vai perceber coisas que você não tinha percebido da primeira vez que você ouviu. Então, você mergulha na sua palavra, ou você acha que já conhece, que já sabe, e que está tudo bem? Vou repetir. Até que você seja aprovado por Deus, a revelação que Ele vai dar para você será a mesma que Ele já deu. Deus não vai falar de novo com você. Deus não vai. Ele já falou? Já. Você quer ouvir de novo? Você ouve. E ouve até que aquilo faça sentido. Quando aquilo faz sentido para a gente ouve 10 vezes, a gente sente prazer naquilo. Está com sono, irmão? Está cansado? Ô, pastor, cheguei aqui cedo, semana complicada. Realmente, né? É complicado. Mas esses são efeitos da nossa carne. Nossa carne. Não quer dizer que está errado, não. É que a gente é feito disso, dessa matéria que se cansa. Mas eu quero lhe aconselhar a resistir, porque o que eu estou falando aqui é alimento para o nosso espírito. Amém? É alimento para o nosso espírito. Então, o nosso problema com Deus não é o pecado, como eu já falei outras vezes. Pecado, ele perdoou Nínive. Nínive era uma nação pecaminosa. Nosso problema com Deus é continuar pecando. É a falta do arrependimento. Guarde isso no seu coração, você consegue guardar? Nosso problema com Deus é a falta do arrependimento.
Nosso problema com Deus não é o pecado. Deus vai perdoar sempre o nosso pecado. Amém? Amém. Desde que a gente se arrependa. Confessa os nossos pecados e deixa e abandona. Confessa e ele perdoa e purifica. Mas para eu confessar, eu preciso saber. Como que eu vou saber? Você sabe? Eu perguntei aqui aos irmãos, fala aí, 10 pecados, uma lista de 10 pecados seus. Às vezes é difícil até contar, porque a gente não sabe. Não, mas como assim pecado? Eu não bebo, não fumo, não xingo, não bati minha mãe, não bati. Né? A gente não sabe. Então, tem alguns aprofundamentos que a gente precisa fazer para conhecer. E um deles que eu queria tratar com os irmãos hoje aqui é a questão da restituição. Jesus, ele estava andando, chegou em um determinado lugar, ele viu Zaqueu na árvore. E Zaqueu, e Jesus disse, olha Zaqueu, desça daí porque eu vou para sua casa hoje. Vou comer lá, vou jantar lá. E Zaqueu desceu depressa e foi, e arrumou tudo, e Jesus foi na casa de Zaqueu. E Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E Zaqueu ali foi confrontado com a palavra de Deus em relação à sua honestidade. E ele se viu desonesto, se percebeu desonesto. Até então, o que ele estava fazendo era justo, era correto, porque ele cobrava impostos e ele cobrava mais, e era o meio de sobrevivência dele. Então, irmão, minha irmã, o seu meio de sobrevivência é justo, está correto? No caso dele, ele estava cobrando a mais, ele estava sendo desonesto. O que aconteceu? Ele foi confrontado com a palavra e ele se quebrantou, e ele teve uma atitude de recebimento, de arrependimento. Ele disse: olha, a partir de hoje, primeiro, eu não vou fazer mais isso. Segundo, se eu roubei alguém, eu vou fazer o quê? Irmãos, você lembra de alguém que você ofendeu? Você lembra de alguém que você machucou? Você lembra de alguém que de alguma maneira você deve e que você não restituiu? Que você não foi ter com essa pessoa e disse: me perdoe, eu vou restituir a você a honra que eu retirei de você. Isso acontece muito em marido e mulher, né, irmãos? Em que, no calor das emoções, se diz coisas que não se deveria dizer. Isso acontece muito entre famílias, onde se diz coisas que não deveria dizer. Mas se diz. Sair do coisa, não foi? Pra cá. Então, irmãos, qual o problema disso? O problema disso é o seguinte: você já viu uma casa que a gente varre a casa e o lixo a gente não joga fora? A gente bota embaixo do tapete ali, vai ficando ali embaixo do tapete, hein? Aí você olha a casa, aparentemente ela está limpa, mas embaixo do tapete está cheio de lixo. E lixo junto, o que é que atrai? Barata, rato, escorpião, não é assim? E às vezes, na nossa vida, é exatamente o que acontece. Quando a gente ofende alguém, quando a gente faz algo injusto, e a gente não restitui, e a gente não se arrepende, e a gente não limpa, a gente pegou tudo aquilo e jogou embaixo do tapete e disse: não, vamos daqui para frente. Está tudo guardado no nosso coração, porque volta e meia a gente vai lembrar daquele episódio. Se a gente não confessa, se a gente não restitui, se a gente não trata abertamente do que aconteceu, aquele episódio vai voltar na vida da gente e vai nos fazer mal. O arrependimento é um fruto
é um resultado da ação do Espírito Santo e da credibilidade da palavra de Deus na vida da gente. Então, quem ouviu e creu e praticou, esse passou da morte para a vida. Mas aquele que só ouviu e não creu, não praticou, não trouxe para si, ainda continua morto. O, o crer é resultado da ação da palavra de Deus na nossa vida, em fortalecida ou vivificada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está em nós. Amém? Amém. Ele está conosco, ele está em nós. Mas ele não nos força a fazer nada. Ele fala conosco. A Bíblia diz assim: para nós não entristecermos o Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, quando eu falo você, eu já me fiz essa análise também. Antes de falar com você, eu faço tudo isso comigo. Nós somos pessoas que entristecemos o Espírito Santo ou que alegramos o Espírito Santo? Se você é uma pessoa que alegra o Espírito Santo, que dá prazer ao Espírito Santo, por quê? Quais são as suas ações, atitudes, valores, pensamentos que deixa Deus feliz? E se não, quais são as suas ações, valores, pensamentos, posturas, atitudes que deixa Deus triste? Com você, Deus está feliz ou está triste? Deus está feliz ou está triste, irmão? Você pensa nessas coisas? Se as coisas têm peso para você? Aí eu vou voltar para aquela pregação lá do início. Honrar a Deus. Você é uma pessoa que honra a Deus? Se honra, por que honra? Quais são as suas atitudes? Seus pensamentos, valores, que honram e engrandecem o nome de Deus? Se não, por que não? O que é que você faz que desonra a Deus? Há um exemplo prático. Na sua casa, seu filho pequeno, ele faz alguma coisa que ele aborrece. Uma vez, duas vezes, três vezes. O que é que você faz? Você ora por ele ou xinga ele? Você ora ou xinga? Reclama? Como é que você reclama em amor? O nosso exemplo é Jesus, né, irmão? Nosso exemplo é Deus, como Deus nos trata. Deus repreende, Deus açoita, castiga todos aqueles que ele e tem por filho. Mas ele faz isso com objetivo, faz isso em amor, não é isso? E com o objetivo de restaurar. Então, irmãos, quando nós repreendemos o nosso filho, ou qualquer pessoa, né? Amigo, parente, irmão, marido, com que objetivo que a gente faz? É de restaurar aquela pessoa ou é de impor a nossa autoridade sobre ela? Nós, eu gostaria de me aprofundar muito aqui, mas eu não quero cansar mais os irmãos do que já estão cansados, que realmente está tudo muito difícil. O calor cansa a gente, tudo muito complicado. Mas eu quero deixar aqui como incentivo, irmãos, para os irmãos, valorizar a palavra, valorizar o culto, enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Porque vai chegar uma hora que as coisas não vão mais acontecer desse jeito. Está escrito: eis que virão dias que enviarei fome e sede sobre a terra.
Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Meus dias vão passar. Os dias do pastor Neto vão passar. Os dias de pessoas que estão fazendo a obra de Deus vão passar. Mas nós estamos vendo se levantar uma geração que não está comprometida com a palavra de Deus. E o que vai ser? Jesus falou: será que o Filho do Homem encontrará fé na terra quando ele voltar? Diz que o amor de muitos esfriará. E a gente já vê isso. Mas a gente não consegue enxergar uma geração que está se levantando com força para preservar a palavra de Deus, porque, infelizmente, irmãos, as pessoas aprenderam a ouvir e não praticar. Os cultos, eles são distrações. Então, se você observar, as igrejas, entre aspas, maiores, são igrejas que têm algo a oferecer. Tem um show, tem um grupo de louvor, tem uma estrutura, tem isso, tem aquilo. Aí sim, por quê? Porque as pessoas estão atrás de estrutura, de show, de espetáculo. Então a igreja funciona como uma distração a mais. Mas não querem Deus. Não querem se arrepender. Por isso é que vai aquela separação vai acontecer. Aí Jesus fala sobre trigo e joio. Você é joio ou é trigo? Você é joio ou é trigo, irmão? Você é trigo, né? Pronto. Por que você é trigo? Qual a diferença do joio para o trigo? Hã? Dá fruto. Dá o fruto. A diferença é o fruto. Sua vida é uma vida frutífera. Semente é a palavra, né? Lembra? A palavra é uma semente que cai no coração e cresce e dá fruto. Então, a palavra de Deus chegou no seu coração, ela foi semeada. Ela cresceu a ponto de frutificar, ou ela é estéril? Ou você não frutifica? Aquele ramo que não frutifica, o que é que vai acontecer com ele? Cortado, lança no fogo para queimar. Então, irmãos, essa palavra é um estímulo, é um adubo para que você frutifique no reino de Deus, para que você observe a sua vida, você assuma uma postura de arrependimento e você cresça no reino e você avança. Aí eu vou repetir: tem pessoas, irmãos, que estão no reino de Deus há muito tempo e sentado aí no banco no domingo que vem, no domingo que não vem, e acabou, não tem nada, não faz nada. Irmão, sinceramente, você se percebe uma pessoa útil na igreja? Ou você é apenas uma pessoa que senta para assistir o culto? Porque quando você é uma pessoa útil, você trabalha, você se envolve, você não fica quieto, você aprende e pratica. Eu quero lançar um desafio para o irmão, você aceita? Você aceita? Diga, aceita? Um desafio longo. O ano que vem, 2024, que você consiga, pelo menos, trazer e discipular, acompanhar duas pessoas. É muito duas pessoas? Duas pessoas é muito? Para Jesus. Pessoas que não conhecem Jesus. Aí você vai se aproximar dessa pessoa, vai pregar o evangelho para ela e vai trazer essas pessoas aqui. E aí, aceita o desafio? Duas pessoas, você consegue?
Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Aí você vai dizer assim, mas como que eu vou pregar o evangelho? Irmãos, sua vida é uma pregação. Muito mais do que as suas palavras. As pessoas leem você. Muito mais do que ouvem você. Então, a sua vida, onde você mora, é um exemplo de Deus para que outras pessoas encontrem Jesus? Ou é um fator que dificulta isso? Que a pessoa lhe diz, Deus é mais. Eu para a igreja para ser assim, não quero não. Já ouviu isso? É uma pessoa assim, 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 assim. As pessoas leem a gente, nem sabem o nosso nome, mas faz a leitura do que a gente, do que flui da gente. Então, aceita o desafio? Amém, irmãos? Diante do Senhor, levanta a mão quem aceita. Pois é, irmãos. Então, Lucas, capítulo 10, verso 2. Não precisa ler, não. Eu vou dizer para você qual é o texto, você vai saber que você sabe onde é. A seara é o quê? Grande, mas os trabalhadores são, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Então, irmãos, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Primeiro trabalho que eu quero sugerir para você. Você conhece alguém daqui da igreja que não veio hoje? Conhece? Dá uma ligadinha. Então, vamos compartilhar e vamos ajudar. Conhece alguém? Então, vamos ligar para essas pessoas? Oi, irmão. Porque as pessoas têm, às vezes têm dificuldade, irmão. Dificuldades diversas. Vamos ser alguém que ajuda? Vamos ser alguém que trabalha para o reino? Vamos dar uma ligada? Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma visita? Do contrário, irmãos, não vai acontecer. Pastor Neto pode contar com vocês? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E quando a gente vier para a casa de Deus, que a gente venha arrumado, pronto, para ouvir a palavra de Deus, que é santa, que é poderosa, que é, que é, que é a maior, uma das maiores expressões de amor de Deus por cada um de nós. Porque apesar da palavra estar aí para a gente, muitos desprezam essa palavra. E vão ser cobrados por isso, tenho certeza. Vão ser cobrados. Mas enquanto não é cobrado, vamos ouvir e aproveitar os momentos que a gente tem na presença do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé para a gente ir embora, descansar, almoçar e se preparar para uma semana de trabalho, né, irmãos? Vamos orar juntos. Senhor amado, querido, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia que tem se manifestado em nossa vida. Senhor, nós te agradecemos porque somos teus filhos, não por nosso merecimento, mas por causa do teu amor, que nos adotou, que nos incluiu na sua família. Muito obrigado, Senhor. Pai, eu quero te pedir por todos nós, que sejamos uma igreja produtiva, Senhor. Produtiva no reino de Deus. Que cada um de nós seja um ministro teu, Pai. Que sejamos aprovados na tua presença, em nome de Jesus. Tira de nós toda a vaidade, toda a superficialidade, tudo aquilo que impede a nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, tira de nós todo o cansaço, nos revigora, Senhor, em nome de Jesus, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eis-nos aqui, Senhor, como trabalhadores, como pessoas
que entendeu a sua palavra, que está disposto a viver por ti, Senhor, e a morrer também por ti, porque a nossa vida não é aqui, nossa vida é contigo, no teu reino. Que o Senhor nos prepare para isso a cada dia, que possamos nos desvincular, Senhor, desse sentimento da concupiscência da carne, dos olhos, Senhor, que possamos viver uma vida de simplicidade, sabendo que temos tudo que precisamos, que o Senhor já nos deu. Pai Santo, traz consolo ao nosso coração, traz despertamento ao nosso espírito, à nossa alma, para que possamos a cada dia mergulharmos na tua palavra, para compreendermos mais, para entendermos mais, para vivermos ao Senhor essa grandiosidade e que estejamos prontos a sermos enviados, Senhor, para o mundo, para ser um trabalhador da tua seara. E onde quer que estejamos, possamos refletir a tua glória, a tua presença, em nome de Jesus, que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o teu nome, em nome de Jesus, e que possamos pregar o teu evangelho com a nossa vida, com a nossa boca possamos ensinar, mas com a nossa vida queremos pregar, em nome de Jesus, que as pessoas se convertam a olhar para nós e ver o Senhor, e que possamos ser um instrumento, Senhor, do teu Espírito, para ensinar, para conduzir, para discipular, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Senhor, nós ansiamos a sua volta. Nós desejamos, não por causa dos nossos problemas, mas por causa do nosso amor por ti. Nós te amamos com o mais profundo amor, Senhor. Nós desejamos a tua presença. Queremos sim o céu, mas antes do céu, nós queremos a tua presença, porque o Senhor é o nosso céu. O Senhor é o nosso prazer. O Senhor é a nossa bênção. O Senhor é a nossa alegria. Senhor, dá-nos uma semana, Senhor, na tua presença, onde vamos te honrar, onde vamos te glorificar. Dá-nos uma semana, Senhor, mais uma vez eu te peço, de produção no teu reino, produção no nosso trabalho. Em nome de Jesus, renova a nossa fé e que semana que vem, Senhor, possamos estar aqui reunidos mais uma vez para glorificar e celebrar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, meus irmãos, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.